necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de programas. Antigamente era de entrevistas, né? Mas a gente está aqui hoje iniciando um projeto novo, que é o programa Memórias e Reflexões, com um querido espírita que todos conhecem, ex-presidente da USE,
São Paulo, da FEB, Federação Espírita Brasileira, César Perry de Carvalho. Tá? Então, eu queria dizer o porquê esse projeto, esse programa Memórias e Reflexões. Todos sabem que eu me ausentei, dei uma pausa por conta da doença de minha mamãe, doença esta que a vitimou. Mamãe partiu para o plano espiritual. E antes da doença de minha mãe, eu quero até agradecer de público o seu César. Seu César me presenteou, eu recebi o seu livro maravilhoso, né? Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. E eu comecei a ler, fui até a metade, mais ou menos, né? E o que é que me ocorreu? As memórias de seu César Perry estão recheadas de acontecimentos importantes para o movimento espírita, até no início das memórias, quando ele fala sobre a família dele, de fatos espíritas, mediúnicos, um muito forte a gente vai ver na noite de hoje. Então, eu perguntei a seu César Perry se ele aceitava trazer essas memórias num programa. Ele, de forma muito acessível, aqueceu, mas aí veio a doença de minha mamãe e a gente adiou o projeto, né? Então, nessa volta, voltei a conversar com o seu César e a gente vai levar adiante essa empreitada, porque eu fiquei muito impressionado e ainda não tinha terminado a obra toda, né? A importância dos registros que tem nessas memórias notáveis, né? Então, antes mesmo da prece, eu quero agradecer a seu César pelo presente, pela dedicatória e dar boa noite ao senhor. Boa noite. Tudo bem, César Perry? Boa noite, Bruno. É uma satisfação esse diálogo com você. E boa noite, internautas que acompanham as suas programações agora sobre memórias e reflexões. E ficamos à disposição, né, para a conversa, para esse bate-papo. Que bom, que bom. Então vamos iniciar, seu César, levando o pensamento a Deus. Então vamos agradecer ao nosso Pai de bondade infinita esse encontro, esse projeto de memórias e reflexões para tratarmos da doutrina espírita, na noite de hoje, da importância da família, do contexto familiar, pontos tão necessários nos dias de hoje, dia de transição planetária, dias tremendos que a Terra vive, e que possamos aqui, nessa uma hora de conversa fraterna e amiga, trazer fatos referentes à família Perry de Carvalho, mas fatos referentes também à nossa querida e amada doutrina espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Seu César Perry, eu quero começar do começo. Tem até aquela campanha da FEB, né? Comece pelo começo. À guisa de prefácio, o Divaldo Franco deu um depoimento. Tá? E eu fiquei impressionado com o depoimento de Divaldo, porque ele diz assim no depoimento, né? Todas aquelas memórias, que muitas delas ele estava presente, ele disse assim: não pude deixar de chorar lendo as tuas memórias, não é? Então, fale-nos sobre Divaldo, essa amizade que une vocês, não é? E desse passado que vai estar presente nos nossos programas aqui. Divaldo é uma pessoa importante na sua vida, César Ferri. Bruno, sem dúvida. Divaldo, ele teve sempre uma presença muito constante na nossa vida, no seio da nossa família, nas décadas, obviamente, que ele tinha mais condições para isso. Nós conhecemos Divaldo Pereira Franco há 60 anos atrás. Foi em abril de 1962, em Araçatuba. Ele estava fazendo palestras
numa confraternização de mocidades espíritas, né, do Brasil Central, estado de São Paulo, e ele foi visitar a instituição Nosso Lar, que a nossa família, nossa mãe, o nosso tio fundaram, né, há um ano antes. Então, foi muito interessante aquele primeiro momento. Passamos a nos corresponder, né, na época, cartas, né, e recebendo muitas mensagens de Divaldo. E o interessante é que, no momento em que nós assumimos, na época, a presidência da União Municipal Espírita de Araçatuba, ainda bem jovem, assumi esse encargo, Divaldo visitou anualmente a cidade de Araçatuba durante 30 anos. Ele foi hóspede, primeiramente, da nossa genitora e depois nosso hóspede, né, com o nosso casamento com a Célia. E aí se acentuou uma amizade, muitos contatos com o Divaldo. E até hoje, né, nós tivemos livros publicados em parceria, que nós colaboramos na organização de livros, e até hoje nós mantemos, né, agora por e-mail, né, esses contatos com Divaldo Pereira Franco, inclusive neste ano, né, há poucos dias, ainda trocamos mensagem com ele. Que bom. Seu César, o Divaldo, além de dizer que não pôde deixar de chorar, há uma passagem que ele diz assim, e eu quero perguntar ao senhor, não é? Não sei se a vida mudou para pior, não é? Mas tudo era mais belo. Nossas amizades, nossas relações, nossa alegria. Eu pergunto a César Perry, tudo era mais belo, seu César? Era mais simples, mais fácil, eu diria mais belo também. Então, nós temos que levar em consideração o contexto, né? O Divaldo, naquela época, né, eu diria nos anos, décadas de 70, décadas de 80, final dos anos 60, quando ele esteve em contato muito próximo, né, com a nossa família em Araçatuba, e sendo nosso hóspede, é interessante. O Divaldo ficava em Araçatuba como ponto de referência para viagens pela região, e eu o levava, né, para as palestras nas cidades próximas. Em nossa residência, ele tinha os horários de repouso, os horários que ele fazia a correspondência dele. Mais um detalhe, ele conversava bastante conosco, com a nossa genitora, com meus irmãos, com a esposa Célia, acompanhou o nascimento, né, dos meus filhos. O Divaldo gostava de cozinhar e de mostrar alguns pratos baianos em casa. Essa é uma realidade interessante. E também a outra característica é que todas as vezes, né, que ele ia a Araçatuba, nossa genitora ou nosso, ele pedia lição para irem fazer refeições em casa. Então, nós oferecíamos, às vezes, um almoço com um grande número de pessoas, um jantar, né? E que eram momentos de confraternização, de amigos, de lideranças espíritas. Então, foram esses momentos, né, agradáveis que ele disse e que eram realmente alegres, né, e muito proveitosos, né, dentro daquele contexto. Bom, olha aí, como eu falei, não é? Já um ponto inusitado logo no início da noite, né? Divaldo gostava de cozinhar. Eu não sabia, Sim. não sabia. Mas, seu César, veja bem, essas suas memórias, o historiador Eric Hobsbawm, né? Ele faz uma citação que, quando você vai fazer sua autobiografia, né? Você trata de ideias, atitudes e ações suas, não é? Você evita ferir suscetibilidade de pessoas vivas, não é? Então, isso fica para uma biografia póstuma, né? Mas essas memórias é exatamente isso, ideias, atitudes e ações do César Perry. É isso? Exatamente. Nós adotamos, né, esse pensamento, essa orientação de Eric Hobsbawm,
que foi um grande historiador, um grande pensador do século XX e desencarnou aí nas primeiras décadas do século XXI. E ele fez autobiografias, né? Então, dele próprio. Então, eu gostaria de lembrar que nós adotamos essa orientação dele para tratar das ideias, das atitudes, das ações, relacionando com o contexto em que nós vivemos, né? A época que nós vivemos, a interpretação desse conjunto da nossa experiência junto ao contexto em que nós estivemos inserido, como parte, né, de construção de um trabalho, né, que registrando, portanto, a nossa experiência de vida. Foi essa a orientação que nós adotamos. Bom, mas aí o Eric Hobsbawm, né, faz essa orientação da autobiografia, mas aquela coisa do racionalismo, né, tese, antítese, síntese. Claro que a gente vai se prender mais à síntese, né? Então, quem quiser adquirir a obra Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que é realmente um escrutínio de fatos realmente notáveis, né? Mas vamos lá, seu César Perry. A saga da família Perry em Araçatuba, a saga da família Perry, né? A gente vai remontar aqui a fatos não só de 50 anos, né? Pelo que eu vi, 60, 70 anos, né? Mas eu queria exatamente nesse início, antes da família Perry, a gente tratar dela materializada aqui na Terra, e falamos do Divaldo. É verdade, eu queria que o senhor citasse mais desse conteúdo, né? Que o seu tio, Lorival Perry Chefali, né, psicografou uma carta para o Divaldo, e ele esclarecendo que os membros da família Perry se reúnem em família há séculos. Não é? É isso mesmo. E o senhor podia trazer mais alguns detalhes dessa carta? Sem dúvida. Nas oportunidades que Divaldo esteve em Araçatuba, ele psicografou na minha residência, na residência da minha mãe, em horários, né, que ele sempre adotava de fazer uma reunião, né, aproveitando aquele momento, uma reunião em família e com alguns amigos. E aí ele psicografou algumas cartas assinadas pelo nosso tio, Lorival Perry Chefali, que desencarnou em fevereiro do ano de 1976, e que o Divaldo teve também muito contato com ele, tanto em Araçatuba como no Rio de Janeiro, onde o nosso tio residia. Essas cartas nós a introduzimos no livro Em Louvor à Vida, e foi lançado psicografia do Divaldo, com a nossa organização, incluindo textos, né, do nosso tio enquanto encarnado, comparando as duas coisas. Ele foi lançado inicialmente em 1987, mas ele foi reeditado agora em 2016 pela Livraria Espírita Alvorada, né, lá da da Mansão do Caminho, que é uma organização vinculada ao Divaldo Pereira Franco. Então, e ele relata exatamente esse trecho que você falou. Muitos membros da família, a gente vinha se encontrando e reencontrando ao longo de várias vidas, e ele registra isso. Evidentemente que ele deu até alguns detalhes, mas nós não publicamos a carta na íntegra, porque nós achamos que são curiosidades, às vezes, que não acrescentam muito. O importante é o geral. A família, vários membros da família vêm num processo de acertos, de educação, de aprimoramento, se reencontrando ao longo de várias vidas. Bom, isso é uma lição que fica, né, seu César, que a reencarnação é um processo, a gente não reencarna sozinho, a gente reencarna em clã, né? Em clã, e aí a humanidade caminha mais facilmente, né? Com esses reencontros, né? Aparando arestas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, sem entrar em detalhes, pelo amor de Deus, não quero causar indiscrição, não é?
me diga uma coisa que eu já ouvi falar, um passarinho, um amigo nosso e uma pessoa séria, não sem entrar em detalhes. Seu César, já houve alguma informação que o senhor teve uma passagem na Igreja Católica em reencarnações passadas? Não. Sim, várias informações. Várias. Sem dúvida nenhuma. Sem entrar em detalhes, né? E através de vários médiuns, isso que é importante, e de uma forma espontânea. Não estamos perguntando e nem dando informação preliminar a médium nenhum. Já assim, e foram momentos significativos de erros e de acertos também, não é? Então, isso fez parte da nossa trajetória espiritual. Pronto, só para dar amenidade à nossa conversa aqui, depois eu vou lhe dizer quem é seu amigo, porque é uma pessoa excelente, para o senhor reclamar com ele, viu? Aí o senhor reclama com ele, que ele me passou essa informação, porque ele também, ele teve nas hostes católicas e reencarnações passadas. Vou lhe passar, hoje ainda eu lhe passo, viu? O nome dele. Bom, Mas, tudo bem. seu César PR, veja bem, né? Parece uma coincidência a gente vendo aqui a saga da família Perry, uma família de origem italiana, né? Então, e a gente sabe o que é uma família italiana, né? Uma vida intensa em família. Aí eu vou perguntar para o senhor, porque nada é por acaso. O senhor, quando chega na FEB, o senhor e sua esposa, completamente envolvidos naquela campanha O Melhor é Viver em Família, aperte mais esse laço, mas eu não quero ficar só nas suas memórias do completamente envolvido, não. A campanha É Melhor Viver em Família foi criada por César Perry desde a USE, é isso? Tem aí uma breve história para sintetizar para o momento. Quando nós estávamos ainda em Araçatuba, eu era vice-presidente, inclusive, do Centro Espírita Luz e Fraternidade, juntamente com a nossa esposa Célia, nós montamos um curso sobre família. E isso é por volta dos primeiros anos da década de 1980. E naquela época, a USE estava fazendo uma campanha chamada Integração da Família. Esse curso, que foi desenvolvido em Araçatuba, serviu de base quando nos mudamos para São Paulo e acabei sendo, em 1990, eleito presidente da USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Nós também introduzimos esse curso na sede da USE e com a participação de expositores, de companheiros, obviamente, de São Paulo. E gerou um livro, Família e Espiritismo, que é editado pela USE São Paulo. E foi nesse período da nossa presidência da USE que nós soubemos que a ONU, a Organização das Nações Unidas, estava programando a realização de um Ano Internacional da Família para 1994. E nessas condições, numa reunião da diretoria da USE, nós levamos a proposta da USE elaborar uma proposta de uma campanha da família, e que isso foi levado ao Conselho Federativo Nacional da FEB, no final de novembro de 1992. Isso foi sendo discutido, levou um ano inteiro, mais de um ano de discussão. Finalmente, o Conselho Federativo Nacional da FEB aprovou, em novembro de 1993, a realização, a partir de 94, da campanha É Melhor Viver em Família. E isso foi lançado depois oficialmente em nível nacional em São Paulo, nos últimos dias de janeiro de 1994. Então, esse lançamento foi um seminário, também gerou um livro, que foi editado pela USE, que é chamado Laços de Família, que contém a síntese de tudo que foi abordado naquele evento. Então, sem dúvida nenhuma, juntamente com a nossa esposa Célia, nós estivemos envolvidos
nos preliminares, na proposta e no desenvolvimento da campanha Viver em Família. Não há coincidência, não é, seu César, né? Não há coincidência. Olhe, a família Perry chega em Araçatuba por volta de 1931, não é? Araçatuba era chamada de terra do asfalto, né? Terra do boi gordo, por ser uma cidade agrícola. Eu queria que seu César Perry, com a chegada de sua família ali em Araçatuba, falasse um pouquinho da Araçatuba daquela época e comparando um pouquinho com o que é Araçatuba hoje. Os nossos familiares, dois casais de tios-avós, se mudaram de São Carlos para Araçatuba um pouquinho antes. Foi na passagem de 1928 para 1930. Mas se estabeleceram em definitivo exatamente em 1931. E naquela época, Araçatuba era uma cidade de grande desenvolvimento agrícola, com algodão e café. Acontece que a cidade apresentava um surto de desenvolvimento incrível, né? E começou a implementar uma grande urbanização da cidade, e foi uma das primeiras cidades do interior de São Paulo que passou a asfaltar ruas. Por isso é que ela veio a ser chamada, naquela época, principalmente na década de 40, de cidade do asfalto. Mas, ao mesmo tempo, ela foi passando por uma transformação de uma cidade agrícola também para uma cidade de cultivo do gado. E se transformou, durante a década de 1940 e 1950, entre aspas, como a capital do boi gordo. E lá foi montado, na época, o maior frigorífico do país, que era o frigorífico Temaia, do Tião Maia, que tinha nível internacional, exportava carne, etc. Chegando lá, se envolveu uma parte com construções, edificações, outra parte com a fundação de uma escola privada, que foi uma das primeiras escolas, né, a primeira privada de Araçatuba, né, oferecendo cursos de ginásio, um equivalente ao ginásio que era chamado curso básico na época, e curso técnico de contabilidade, e também depois, em convênio com o Estado, o curso de normalista, né, a preparação de professor. E a nossa genitora chegou em Araçatuba em 1935, porque a mãe dela, né, nossa avó, desencarnou em São Paulo repentinamente, e aí os tios resolveram receber os seus sobrinhos. E foi quando, então, a nossa genitora, em 1935, foi para Araçatuba, e ela foi criada por tios dela, que são nossos tios-avós, e que fizeram para nós as vezes de avós. Então, foi essa característica, né? E sendo uma família italiana, de muita afetividade, de muita tradição, né? De muito apoio mútuo. Seu César, eu queria, vou daqui a pouco falar em Dona Bebé, mas parece que seu bisavô foi vice-cônsul do Brasil em Nápoles, né? Ligado às empresas Matarazzo. Procede isso? Sim. Veja bem, Bruno, o nosso bisavô, Gaetano Perry, Gaetano com GA, Perry, ele era italiano, né? Ele, primeiramente, migrou para o Brasil em 1894, jovem, 14 anos de idade, acompanhando o pai. Mas aqui, os nossos parentes italianos que vieram para o Brasil não vieram na condição de colonos, como era a maioria. Então, ele se estabeleceu na região de Taquaritinga, montou uma sapataria, se deu muito bem no trabalho dele, foi crescendo, ganhou recursos, e em 1910 ele retorna para a Itália, já casado e com alguns filhos.
permanece na Itália durante 3 anos, né? E volta para o Brasil. Nesse período que ele esteve na Itália, ele começou a ter contatos com a família Matarazzo. Veja bem, aqui em São Paulo nós tínhamos o Conde Matarazzo, né? E que era um grande idealizador, empreendedor, que criou as chamadas Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que se desenvolvia em regiões quilométricas da cidade de São Paulo, mas também com filiais em todo o interior do estado, inclusive em Araçatuba e várias regiões do país. Mas, como eles eram italianos, eles tinham contatos e parentes na Itália. Então, esse nosso bisavô, Gaetano Perri, ele chegou a ter uma das representações das indústrias Matarazzo lá na Itália. E lá ele retorna um período para o Brasil, quer dizer, ficou uma ida e volta, com uma grande quantidade de filhos. Retorna em 1917, ele pensava em ficar em definitivo na Itália, quando ele voltou em 1917. E lá em Nápoles, não só ele estava como um dos representantes da família das indústrias Matarazzo, mas ele também era vice-cônsul do Brasil, ali na região de Nápoles. Então, ele teve assim muitos envolvimentos, né? Inclusive com a maçonaria italiana. E muitos contatos na Itália, né? Era uma pessoa assim, muito ativa. Mas ele desencarnou numa doença de rápida evolução em 1921, agosto de 1921. Então, isso fez com que a minha bisavó, né, viúva, com seus filhos, resolvessem retornar em definitivo para o Brasil. Isso aconteceu, portanto, há 101 anos atrás, quando eles voltam em definitivo para o Brasil. Meu Deus. Quer dizer, eu disse aqui que as memórias a gente ia remontar 70 anos. Fomos mais longe, né, seu César? Meu amigo, aí vamos Sim. agora entrar nessa personalidade muito cara ao senhor, que é Josefina Perry Cefali, né? A querida Dona Bebé, a mãe de César Perry. Até aqui no programa, viu? Porque eu tenho um grande amigo, que eu tenho um programa com ele também, seu César, que é aí de Araçatuba, morou pertinho, lá em Araçatuba, de Dona Bebé, que é o querido Adair Ribeiro, né? Adair Ribeiro disse que com a meninada jogava bola em frente à casa de Dona Bebé, né? Mas uma pergunta, seu César, por que o nome de Dona Bebé, Josefina Perry Cefali, e o tio é Chefali? Por que a diferença? Olha, esse é o problema das deficiências dos cartórios do Brasil do século passado, em que as pessoas chegavam, né, e davam nome, eles já escreviam na hora. Na verdade, o que aconteceu? O nome correto é Cefali, mas como meu avô, o pai de minha mãe, também descendente de italiano, ele chega no cartório com a pronúncia italianada, Cefali, e o cartorário escreveu Cefali. Então, nós temos, eu tenho tios, né? E a minha mãe Cefali e um tio Cefali, por causa dessa questão da ortografia de cartorário. Sua mãe, o senhor falou, ficou órfã de mãe, os seus tios representaram os seus avós já. Então, me diga uma coisa, ela sempre na área da educação, não é? Mas não só isso. Eu quero que o senhor fale sobre essa personalidade e o que ela representou, Dona Bebé, o que representou e representa na vida de César Perry. Eu estou muito sensível a esse assunto de mãe com filho, viu, seu César? Sim. Então, vejam bem, a nossa genitora tinha um apelido carinhoso de Bebé. E até hoje, em Araçatuba, ela é conhecida com o nome de Bebé, né? Pelas pessoas que cultivam as suas lembranças, né? Veja, quando ela foi para Araçatuba,
e sendo criada pelos tios, né, Albino Marinelli, Gertrudes Perry Marinelli, na verdade, ela estava vivendo num berço esplêndido, nas condições que eles viviam na cidade de Araçatuba. O nosso tio, avô Marinelli, né, e que na prática foi um avô nosso, ele teve formação técnica de arquitetura lá na Itália. Depois, quando ele veio ao Brasil, ele foi registrado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura como construtor, mas ele era oficialmente registrado e podia exercer a função. E então ele fez muitas obras em Araçatuba e região. E a nossa genitora foi criada no lar deles. E os outros tios dela, nossos tios-avós, haviam fundado uma escola, Escola Técnica de Comércio Dom Pedro II e Ginásio Araçatubense. Então, ali, nossa genitora, desde jovem, ela trabalhava com os tios na secretaria. E aí fez o curso normal, formou-se, então, no magistério, né, como se chamava na época, e naquela condição ela veio exercer cargos no magistério municipal, depois no magistério estadual. Então, na nossa infância, nós vivemos esse ambiente, isso é importante a gente dizer. A nossa genitora era professora, as amizades dela professoras, e a cidade, que era centro, vamos assim dizer, até de sociabilização da juventude de Araçatuba. Tinha ali tinha uma quadra de esportes, muitos jogos eram realizados lá. Então, nós vivemos desde a nossa infância nesse ambiente. Isso foi muito significativo para nós. E a nossa genitora, ainda na adolescência dela, com as amigas de escola, ela se interessava por mediunidade, não necessariamente por espiritismo, mediunidade. Como a nossa família era tradicionalmente católica, né, na faixa, vamos assim dizer, né, da tradição italiana, eles não admitiam isso. Mas há uma amiga da minha mãe, encarnada ainda em São Paulo, com 95 anos de idade, colega de escola, de curso normal, e que participava, junto com a nossa genitora, de algumas reuniões que a minha mãe escondida na juventude dela. E essa professora Áurea Pires do Rio ainda está aqui em São Paulo, e a gente mantém algum contato com ela. Então, isso acontecia assim, meio às escondidas. E a nossa genitora, ela assistiu à visita que Benedita Fernandes, o grande vulto do espiritismo e da assistência social de Araçatuba, fez à casa dos meus avós em Araçatuba. O que aconteceu? Em 1939, a nossa bisavó, aquela que veio da Itália em definitivo em 1921 para o Brasil, estava muito doente, num processo, vamos assim dizer, de seria uma grande depressão ou assemelhado. Não havia muito diagnóstico na época. E, de repente, ela entrou numa fase de letargia, dormiu e não acordava mais. E tentaram os recursos, não conseguiram, até que alguém sugeriu: por que vocês não convidam uma senhora aí que anda fazendo curas, que era Benedita Fernandes? E lá foi o nosso tio-avô de carro buscar, em 1939, Benedita Fernandes. Quando ela chega na casa deles, foi um impacto, né? O pessoal de olho arregalado que não sabia o que ia acontecer. E a nossa genitora, na época, ela assistia tudo aquilo, tinha 14 anos de idade apenas, e ela lembra, viu a dona Benedita subindo as escadarias do sobrado, né? E o pessoal ali assustado, Benedita entra no quarto da nossa bisavó, senta a cama, começa a conversar com ela, faz uma prece, aplica a passe, e a nossa bisavó acordou. Isso, a nossa genitora foi testemunha, e ela nos relatava isso, a gente sabia dessas informações. Mas mesmo assim, ainda ela não se tornou espírita, não. Ela só veio a se tornar espírita
em 1957, depois que nós tivemos alguns problemas medianímicos e a nossa genitora precisou buscar recursos fora da medicina. E aí é que ela chega em contato com médiums e aí ela nos leva para tratamento em centro espírita e ela se torna espírita, leva um irmão, o Rolandinho, e nós, ainda criança, com 8 anos de idade, já estávamos lá, então, em função de tudo isso, frequentando reuniões de tratamento espiritual que eram públicas naquela época. Então, ela teve uma influência muito grande, sim, em nossa existência, tanto na questão da educação no ambiente doméstico, familiar. Ela era muito envolvida, muito atenta, né, às tradições de família, como também na questão da educação formal e depois nesse favorecimento, né, para o ingresso nas lides espíritas. Bom, como eu disse, né, até a história da família de seu César vai estar inserida aí a doutrina, no caso Dona Bebé, a mediunidade. Engraçado, seu César, o ano que ela se interessou, ingressou no Espiritismo, 1957, exatamente o centenário de O Livro dos Espíritos, né? O ano do centenário, né? Meu amigo, Exato. a gente falou da rainha, tem que falar do rei, né, seu César? Por favor, quem foi? Fale um pouquinho de seu pai. Então, o nosso genitor, Rodolfo, né? Ele chegou em Araçatuba como um comerciário vindo de Olímpia, né? E ele já tinha familiares dele, uma prima, residindo em Araçatuba e ligado a uma família envolvida com fazendas, né? Com região, produção agrícola na época. E ele foi para Araçatuba e acabou conhecendo a nossa genitora e se casaram em 1947, né? E que foi um evento assim muito marcante no contexto da família. De várias cidades compareceram e ele continuou nessa condição em Araçatuba. Nos mudamos para São Paulo em maio do ano de 1954, né, onde ele também montou uma pequena empresa ligada à cartonagem. Depois ele passou um período em Goiás, na região de Anápolis, Pirenópolis, e retorna para Araçatuba. E, em função disso, ele sempre teve altos e baixos, né? E com muitas dificuldades, às vezes, né? Nessa área, mas isso não desequilibrava o ambiente doméstico. A nossa genitora era professora, né? Tinha, na época, um salário, dentro do contexto da época, um salário razoável. E depois ele ingressa na área da pecuária, né? No comércio de gado, e o fim da vida dele foi nessas condições, mas também passando por altos e baixos. A grande verdade é que nós aprendemos ao longo da vida, e principalmente com as informações espíritas, onde nós refletimos. Se nós tivermos um berço de ouro, vamos assim dizer, na nossa primeira infância, na sequência nós tivemos muitos momentos de instabilidade, de dificuldade, o que hoje nós entendemos que são etapas de aprendizagem e para mantermos-nos dentro de um rumo. Ou seja, mesmo quando a questão material favoreceu a nossa família e até a nossa condição de vida, então nós começamos já a encarar isso de uma outra ótica, que não é o mais importante. Então, em muitos momentos da minha existência, entre seguir o caminho meramente material com objetivos imediatos e aquele espírita, ou eu fiz um meio do caminho, ou segui o espírita. E hoje eu não me arrependo disso.
Eu ia até lhe fazer essa pergunta, seu César. O senhor nasce em 48, né? Mas esse período aí, até o final da década de 50, esse período aí, a gente pode dizer, é o que o senhor viveu em berço de ouro, né? Até o final da década de 50, né? Não é isso? Realmente, nas condições do meu tio-avô, que na prática era avô, em Araçatuba, e dos tios-avós, todo o contexto da família de Araçatuba, eu diria que era naquela grande família, na cidade, era sim uma família de certa forma privilegiada. Então foi dentro desse ambiente que nós surgimos. Mas mesmo assim, talvez por essa questão medianímica que eu disse, eu era uma criança diferente. Embora convivendo com toda essa realidade, eu era muito circunspecto, de muita vida interior, não é? E isso ajudou também a que não ficássemos, vamos assim dizer, entre aspas, empavonado com algumas condições de aparência. Perfeito, perfeito. Seu César, mas aí o senhor adiantou um pouquinho sua problemática mediúnica, mas casam-se Dona Josefina e seu Rodolfo, né? E se fosse uma dama a entrevistada, seu César, eu não ia cometer essa indiscrição, não é? Mas como o senhor não é uma dama, não é? Eu vou cometer uma indiscrição, mas é em prol da memória espírita, viu? Esse espírito ligado às hostes católicas no passado, né, reencarna na Terra em 21 de maio de 1948. Essa é a minha indiscrição, embora o senhor é jovem ainda. Né? Então, o senhor reencarna Sim. e não veio sozinho, né? Veio com três irmãos. Fale-nos desse ninho aí. Quem são os seus irmãos? Então, veja, nós tivemos um ambiente muito familiar, né, muito propício, né, exatamente para favorecer esse encaminhamento para uma visão espiritual do mundo, né? Isso foi muito importante nós considerarmos isso. E são três irmãos. A nossa irmã Antonieta, né? E que um irmão Paulo Sérgio e o outro Aldo Luiz. Nós somos em quatro. Os quatro são espíritas, né? E sendo que o Paulo Sérgio ele permanece em Araçatuba, inclusive com atuação nas instituições originalmente criadas pela nossa família. A instituição Nosso Lar, a Casa da Sua Família Santos, o Centro Espírita Luz e Fraternidade. Então, isso realmente foi uma conquista, né, que a nossa genitora conseguiu, né, de encaminhar os seus filhos para o conhecimento espírita. Seu César, aí o menininho, a criança César, em determinado momento do início da vida, apresenta uma dificuldade na perna, não é? E havia um surto de paralisia, não é? Então, queria que o senhor contasse, os seus pais levam o senhor para se tratar em São Paulo, né? E a história do médico, que o senhor vai descobrir que ele se tornará espírita. Conte-nos esse problema da perna, como é que foi tudo isso? Então, havia um surto, né, de poliomielite, ou, entre aspas, chamada paralisia infantil, em nosso país, no começo dos anos 1950, e que era um problema muito sério. Nos Estados Unidos gerou aí uma epidemia de grande gravidade, né? Podemos esquecer que o próprio presidente Roosevelt dos Estados Unidos teve o poliomielite ainda adulto, né? E levou aí alguns problemas de mobilidade dele. Então, havia essa epidemia em algumas regiões do estado de São Paulo, e a nossa família tinha
um cuidado muito grande com as crianças, né? E receios, né, do contágio. E, coincidentemente, nós começamos a apresentar o problema de mobilidade numa das pernas. Pequeno ainda, estava aproximadamente com 1 ano e meio para, no máximo, 2 anos, e isso gerou um pânico ali na família e não teve dúvida, né? Aí nos trouxeram de avião para a capital, São Paulo, nós morávamos em Araçatuba, e em São Paulo foi nossos genitores conseguiram uma consulta com um grande pediatra da capital, que era o Dr. Margarido. E esse Dr. Margarido recepcionou a nós, examinou e verificou, não tem nenhum traço não, de paralisia infantil. E depois de dialogar com os nossos genitores, aí ele veio a ter certeza que foi uma injeção que tinham aplicado em mim e que tinha passado ao lado do nervo ciático. Foi essa a razão. Então, isso foi um grande alívio, né, para a nossa família. Anos depois, eu diria que há uns 4 anos atrás, quando nós estivemos fazendo palestra em Vitória da Conquista, Bahia, nós conhecemos a história de um médium baiano e que ele viveu em São Paulo também e que ele teve contato com o Dr. Margarido. Então, eu vim a saber que o Dr. Margarido, anos depois, se tornou espírita. Isso é muito interessante. Mas não foi só isso, não. Teve um momento mais para frente em que esse surto de epidemia continuava no interior do estado e, de repente, nossos genitores e os tios-avós nos levaram para São Carlos. Ficamos lá um período na casa de um familiar em São Carlos, porque ali naquela região não tinha esse surto de poliomielite. Então, vejo que havia muitos cuidados. E tudo só veio se tranquilizar, não podemos deixar de assinalar, quando chegou a vacina Salk, do Dr. Salk dos Estados Unidos, que ainda era injetada, né? E aí todos nós fomos vacinados. Isso por volta do ano de 1956. No ano seguinte, ou 2 anos depois, começa a chegar a Seide, né, que é a da gotinha, que é usada até hoje. Então, isso que nós estamos falando é até um bom alerta para todo mundo, para que a gente valorize a utilização de vacinas. E hoje a criançada deixou de ser vacinada por várias daquelas moléstias que foram comuns e que já estavam dizimadas no país e hoje estão voltando por falta de vacinação na infância. Seu César, mas tem um período aí que o senhor falou, não é? Quando os pais mandam a meninada toda para São Carlos, que eu fiquei impressionado. O senhor não citou aí, não é? Que a imprensa lá da cidade, quando chega o senhor com seus irmãos, teve uma nota que disse, né? Família de forasteiros trazendo surto de paralisia de Araçatuba, né? Exatamente, isso é um fato verídico. Um jornalista de São Carlos publicou isso no jornal, né? Mas não representava perigo nenhum, porque não havia ninguém contaminado. Apenas a minha família fugiu, né, de um risco de uma contaminação na região de Araçatuba e foi para São Carlos. Pronto, era fake news essa informação lá do jornal, né? Mas, seu César, aí vamos, a gente está chegando no momento derradeiro do nosso programa, nosso primeiro programa. Eu fiquei encantado com a passagem das suas memórias, como eu falei para o pessoal, né? Esse início das memórias, a gente está retratando a saga da família Perry, a gente vai entrar nas memórias espíritas de seu César, mas mesmo nesse primeiro programa, a carta do tio Lorival Perry Chefali, né, para o Divaldo, a família se reunindo através dos tempos,
a campanha Viver em Família, a gente relatou aqui, e Dona Bebé, que eu não sabia, esse interesse pela mediunidade, e depois Dona Benedita. Vejam bem que até a história da família Perry traz fatos espíritas impressionantes, né? Mas nesse final de programa, não é? É a cereja do bolo, não é? Claro que tem uma parte lúdica, bonita, que eu quero tratar aqui, né? O menininho lá, César Perry, ficou encantado com as coisas. Eu vou citar em três partes, né? Primeiro, o menino César Perry assistiu à inauguração, estava lá na inauguração do Parque Ibirapuera, foi isso mesmo? Realmente, nós nos mudamos para São Paulo em maio de 1954. A principal comemoração de inauguração do Parque do Ibirapuera tinha acontecido em janeiro, 25 de janeiro de 1954, mas a programação se estendeu. Então, nós, logo que mudamos para São Paulo, nós estivemos lá no Parque do Ibirapuera, ainda participando de algum desses momentos, né, festivos. E foi no Parque do Ibirapuera que eu conheci duas grandes novidades, que para uma criança, então, era algo assim celestial, vamos assim dizer. Porque lá no interior, em Araçatuba, onde a gente residia, eu conhecia o sorvete, que era um sorvete artesanal, né, feito pelas sorveterias locais. E conhecia o refrigerante, que era o Guaraná, ou era a maçãzinha, né, que é parecido com o Guaraná, que era aquilo que a gente tinha no interior. Quando eu chego em São Paulo, já uma grande capital naquela época, né? No Parque de Ibirapuera, eu conheci Coca-Cola, que era o refrigerante americano, que ainda estava em fase de implantação no Brasil. E a outra grande novidade, sorvetes Que Bom, que junto com a sorveteria, os quiosques de sorveteria Que Bom lá no Parque de Ibirapuera, tinha o Sundae. Quem não sabe, né? O Sundae é aquela grande taça, assim, parece um troféu, né? De sorvete com fruta, com às vezes com amendoim, com groselha ou com algum outro produto ali. Então eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, né? E foram esses momentos marcantes dos primeiros tempos de chegada aqui na capital de São Paulo, né? Essa era a minha segunda questão, né? Eu ia fazer o merchandising gratuito, né? Então, o Sander, as marcas Que Bom e Coca-Cola, né? Mas me diga uma coisa, Isso. também o menininho César Perry ficou encantado com um filme clássico da época, né? Lili, e também com um filme que vem muito a calhar nesse momento contemporâneo, né? Que a gente está vivendo, a morte da Rainha Elizabeth. O senhor criança gostou muito do documentário das viagens da Rainha Elizabeth com o príncipe Philips por vários países, né? O filme e o documentário da rainha, né? Sim. Então, naquele período que nós mudamos para São Paulo, e entre os anos 1954 e 1955, eu era uma criança muito curiosa, muito atenta, né? As novidades, as questões que iam surgindo, né? E fui levado ao cinema em São Paulo e vi duas coisas que foram marcantes. O primeiro é o filme sobre a Lili, que é aquela música Lili, ai Lili, ai Lô, né? Que coincidentemente eu vim a saber muitos anos depois que era uma das músicas preferidas de Chico Xavier. Esse filme nos marcou muito. E o outro foi um documentário que nós vimos no cinema na época, da viagem que então a Rainha Elizabeth, bem jovem, né, junto com o príncipe Philip, fizeram de navio, né, o Iate Real Britânia, por vários países que integram a comunidade, né, britânica, pela África, pela Austrália. Aquilo nos marcou muito. E a partir daí,
eu confesso que desde lá eu fiquei assim muito ligado, né? Interessado e admirando a Rainha Elizabeth. Eu não sei se o senhor assistiu a série Crown, né? A série da Netflix, Sim, que é fantástica, né, seu César? Que mulher extraordinária, o cumprimento do dever, né? A vida dela é impressionante, né? sem dúvida. Na nossa ótica, né, e não é uma opinião pessoal, nós vimos isso por vários comentaristas, analistas políticos, etc. A Rainha Elizabeth, ela é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo, né, de dedicação ao Estado. Ainda muita gente, aqui inclusive no Brasil, não sabe distinguir o que é Estado e o que é governo. Ela sempre foi o senso de equilíbrio, de harmonia, de paz, justamente para manter uma estabilidade no Estado britânico. Isso é muito importante. Então, ao longo da sua vida, ela mostrou e houve o reconhecimento público, né, não só do público britânico, mas do público mundial, né, agora por ocasião da desencarnação dela. Ela, sem dúvida nenhuma, é um grande vulto e uma das grandes mulheres desse século XX e começo do século XXI. Bom, encerramos então o nosso primeiro episódio do programa Memórias e Reflexões. Seu César, eu adorei, viu? O senhor gostou do programa, do primeiro programa? Ficou a bom termo? Sim, sim, foi muito tranquilo, né, o diálogo. Olha, então, pessoal, sempre, todo segundo sábado, é a data do nosso programa Memórias e Reflexões. Todo segundo sábado, às 20 horas, estaremos aqui dando sequência. E hoje foi o aperitivo que vem aí quando a gente entrar nas memórias do movimento espírita, não é? Então, fatos marcantes. E eu quero agradecer porque o seu César percebeu, e quem leu a obra percebeu, César Perry permite que eu vá um pouquinho, não siga só o script, né? Que a gente aborde outras questões que tangenciam as ideias, as memórias, né? Isso é importante. Então, seu César Perry, um prazer. Eu quero pedir para esse ilustre filho de Araçatuba, né? Fazer a prece final, pode ser? Nós agradecemos a oportunidade, Bruno, desse diálogo e também a paciência dos internautas, né, acompanhando esse novo programa. E vamos, então, à realidade, agradecemos as oportunidades de vida que nós temos tido, que ao ensejo de uma reencarnação, estamos nos esforçando todos por trilhar um caminho diferenciado, já procurando compreender e focalizar essa iluminação que vem do alto e que pode, sem dúvida nenhuma, nos apontar caminhos que representem a segurança da ensinança moral de Jesus e também possa representar estímulos para o aproveitamento de todo o nosso potencial espiritual de vida, para que a gente tenha cada vez mais oportunidades de buscarmos o conhecimento sobre a realidade espiritual do mundo, que possa haver paz em nossos lares e nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, assim seja. Seu César Perry, um abraço, viu? Muita paz para o senhor. Obrigado. Pessoal, então, um beijo na alma de todo mundo. Segundo sábado de novembro estaremos aqui, né? E inspirado pela figura de Dona Bebé, eu queria aqui no final do programa dedicar o programa de hoje à minha mamãe que hoje habita o plano espiritual. Mamãe, não te esqueço, te amo sempre, fica na paz
Um beijo, mãezinha. Pessoal, até a próxima. Seu César, gratidão. Obrigado, obrigado.